Fala pessoal, boa tarde. Amigos, hoje eu quero estar falando aqui. E essa playlist, né, vai ser destinada à revisão criminal. Hoje eu quero estar falando aqui sobre noções gerais, né, natureza dessa ação, conceito. Vou deixar de lado por enquanto hipóteses de cabimento, mas enfim, soberania do júri e revisão criminal. Esse vai ser algum dos pontos que eu vou estar abordando hoje com vocês. Então, primeiramente, a gente tem que começar com o conceito, né? O que é a revisão criminal? A revisão criminal, embora ela esteja inserida ali no Código de Processo Penal, salvo melhor juízo, no título 2, que trata dos recursos, ela não é um recurso, como uma apelação, um recurso em sentido estrito, não. A revisão criminal, tal qual o habeas corpus ou o mandado de segurança, ela é uma ação autônoma de impugnação, ou seja, ela é uma ação à parte. Teve aquela ação processual originária, em que a pessoa foi condenada, e a revisão criminal ela é uma outra ação, não tem nada a ver com aquela ação primeira, embora esteja relacionada a ela. Mas a revisão criminal ela inaugura uma nova relação jurídica processual. Portanto, o que a gente tem que ficar claro aqui: revisão criminal não é recurso, ela é uma ação autônoma para impugnar o quê? Para impugnar uma decisão judicial condenatória. Tem que ser condenatória, porque a revisão criminal ela não cabe nos casos de decisão absolutória. Portanto, veja bem, a decisão criminal ela tem que ser condenatória e, além disso, essa decisão criminal tem que ter ocorrido o trânsito em julgado, tem que ser certificado que aquela decisão ela não é possível mais de recurso pelas vias comuns, ou seja, apelação, por Tribunal de Justiça, por Tribunal Regional Federal, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Portanto, tem que ficar claro aqui: dois pressupostos para revisão criminal: decisão judicial condenatória e trânsito em julgado. Só, o Ministério Público, como eu expliquei, decisão absolutória não é cabível, mas o Ministério Público, ele tem atribuição, palavra mais correta, né? Competência seria mais o juiz. Ele tem atribuição para ajuizar uma revisão criminal, se for a favor do acusado, sim. A doutrina sustenta que, se o Ministério Público, assim como ele também pode pedir a absolvição e impetrar habeas corpus, ele também poderia ajuizar uma revisão criminal. Se é possível ao Ministério Público pedir a absolvição e impetrar habeas corpus, com muito mais razão é possível também ele ajuizar uma ação de revisão criminal. Muito interessante esse aspecto, né? O Ministério Público ele entraria em dois pontos, né? Primeiramente, como o autor da ação ao ajuizar a revisão criminal, e também como custos legis, fiscal da lei, porque, veja bem, se eu entro com uma revisão criminal, o Ministério Público ele não ocupa o polo passivo da demanda, eu sou o polo ativo, eu que entrei com a revisão criminal. No polo passivo não fica o Ministério Público, o Ministério Público ele atua como custos legis, ou seja, fiscal da lei. Seria até paradoxal o Ministério Público entrar com a revisão criminal e ele próprio ocupar o polo passivo. Ministério Público versus Ministério Público não teria sentido, né? Então ele funciona como um fiscal da lei. Na legitimidade ativa é possível sim que o Ministério Público, embora não haja ali expressamente a possibilidade, né, no Código de Processo Penal dele, a doutrina entende sim cabível. Além disso, eu morri, eu sou que foi condenado, a pessoa que foi condenada. Imaginemos essa situação. Eu morri ou já cumpri minha pena, já ocorreu a extinção da punibilidade, já paguei o que eu devia. Posteriormente surgem novas provas ou o depoimento que foi utilizado para fundamentar minha condenação, ele revelou-se falso. Mesmo eu já tendo falecido ou tendo cumprido minha pena, é possível entrar com a revisão criminal? Sim, é possível. No caso de eu ter falecido, podem entrar o cônjuge, o companheiro, o irmão, o descendente,
São pessoas que têm capacidade de me representar. Além disso, eu não tenho advogado, não tenho custo de pagar um advogado. Eu mesmo, sozinho, posso ajuizar uma revisão criminal? Sim, é possível, porém, você não vai ter capacidade postulatória. Você pode ali no primeiro momento ajuizar uma revisão criminal. Porém, caso aquela revisão criminal ela seja processada, o desembargador lá, ou o ministro que vai apreciá-la, ele vai ter que nomear um advogado dativo ou um defensor público para estar atuando ali no caso. Tanto que eu, por exemplo, amigos, trabalhei na Defensoria Pública, né? Quando ocorria isso de um sujeito querer entrar para uma revisão criminal, o defensor público, ele entrava, mas ele fazia uma justificação prévia se aquela revisão criminal era cabível ou não. Se ele entendesse que não era cabível, ele punha as razões dele ali pelas quais ele entendia que não era cabível, mas mesmo assim ajuizava a revisão criminal. Muito interessante, né? Essa parte. Outro ponto que eu também queria colocar aqui em relevo é que, por exemplo, imaginemos a seguinte situação: a revisão criminal, eu pontuei que ela não é cabível quando é uma sentença absolutória. Mas vamos imaginar a seguinte situação: a sentença absolutória deu-se em razão de uma certidão de óbito falsa. Fulano lá, para se escapar da sua responsabilidade criminal, para fugir dela, ele junta uma certidão de óbito falsa no processo. Ou alguém junta lá pra ele. Ele não pode juntar, tá morto, né? Supostamente. O advogado dele junta lá uma certidão de óbito falsa. Descobre-se que ele estava vivo depois. Nesse caso, é possível agora a ação penal voltar e ser desconstituído o trânsito em julgado, a extinção? É possível, sim. Nesse caso, a doutrina e a jurisprudência entende que essa extinção da punibilidade, ela é falsa. Não tem a aptidão de ocorrer a coisa julgada material, tão somente a formal. Como não teve a aptidão de acarretar, desembocar nessa coisa julgada material, é possível, diante dessa certidão de óbito falso, o prosseguimento da ação penal originária. Ponto aqui de destaque, tá? Pra gente ficar esperto. E outra situação da revisão criminal refere-se à revisão criminal e à soberania dos vereditos no tribunal do júri, pessoal. Por exemplo, a gente sabe que um dos princípios ali do tribunal do júri é a soberania dos seus vereditos. Porém, é cabível revisão criminal contra as decisões do júri. Ou seja, o tribunal, segundo grau e superiores, eles podem reanalisar essa soberania. Ou seja, então não é uma soberania tão absoluta, ela é uma soberania relativa em relação ao que? E aí que a doutrina fala. A soberania dos vereditos, ela é uma garantia do acusado. Porém, é uma garantia do acusado também a sua liberdade e a justiça das suas decisões. E como ambos são garantias dele, tanto a soberania quanto a sua liberdade, numa ponderação de valores, a doutrina e os tribunais entendem que a liberdade ela se sobrepõe à soberania dos vereditos. Logo, é possível, por via de consequência, que o tribunal ele reanalise as decisões do júri, inclusive o mérito, não só determinando a anulação para que ocorra um novo julgamento. Não, o tribunal ele pode analisar o mérito e absolver, inclusive, a pessoa que foi condenada. É o que a gente chama de juízo reincidente e juízo rescisório. Juízo reincidente por quê? Porque primeiro ele desconstitui a decisão, e rescisório porque ele vem com outra. É você tirar uma decisão e colocar outra. Então é um aspecto cognitivo muito amplo do tribunal. Porém, o tribunal não pode fazer esse juízo rescisório, reincidente, nos casos em que as decisões, por exemplo, eles tinham uma versão acusatória e uma versão defensiva, e o tribunal do júri acolheu a versão acusatória. Isso não é possível, porque existia uma versão ali acusatória. Agora, por exemplo, nos casos que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos,
Ou seja, não existia ali naquele processo nenhuma versão possível de ser acolhida pelo tribunal do júri. E eles acabaram acolhendo, sem ter provas nos autos. Nesse caso, é possível sim o tribunal exercer esse juízo rescisório e residente e rescisório, aliás. E ali cassar, né, aquela decisão do tribunal do júri e afastar a soberania dos vereditos. Muito interessante essa competência, né, do tribunal, que aquelas decisões aberrantes, teratológicas, elas não se podem sobrepor ao direito do acusado, ou seja, a sua liberdade. Então, é direito do acusado a soberania dos vereditos, porém, de igual forma também é direito do acusado a sua liberdade. Dessa forma, nesses casos assim de decisões aberrantes, decisões manifestamente contrárias à prova dos autos, é possível sim afastar a soberania do júri e dar uma nova decisão, inclusive absolver o acusado. O tribunal ele pode fazer isso, inclusive ele deve, né? Um aspecto de justiça, se aquela decisão ela realmente ela é aberrante, ela é injusta, o tribunal ele deve exercer essa competência mais plena. Pessoal, os próximos vídeos continuarão sobre revisão criminal. Vou falar sobre hipóteses de cabimento, tá? Quando é que é cabível a revisão criminal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like, curta, comente e compartilhe.